E aí, meu caro Jordan, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Tu acha que o Jordinha e o Dilzinho, lá final de 2023, se imaginavam neste exato momento fazendo o que a gente tá fazendo com a pessoa que a gente está aqui? Não, eu ainda acho que é pegadinha de 1º de abril que esse cara tá aqui. É IA, né? É IA, É IA. IA, né? É, Pô, bom, então. sem mais delongas aí, por favor. Esse cara nem precisa de apresentação. É, mas. Cara, o Jordan queria que fosse o Post Malone, né, cara? Mas a gente descobriu antes de começar o episódio aqui que nós dois gostamos de Post Malone. Pô, mas, cara, obrigado pelo convite. Né? Eu sou o Valdemar Neto, pra quem não conhece. Também tem a comunidade que é Tech Leads Club, olhem lá. Tá com a camiseta aí, não tá, Jordan? Cadê? Aí, ó. Aí, ó. Tá, viu? A Camiseta. gente Não, tá e aqui também, ó. Aí, ó. Olha ali, ó, adesivos da comunidade. E é isso, muito obrigado pelo convite, né? Vamos ver o que vai ser o papo hoje aí. Maravilha. Pra nós, eu acho que é. Como a gente iniciou ali, né? A gente não. Acho que não caiu a ficha ainda, acho que tanto de mim quanto do Jordan, porque é o primeiro episódio que a gente traz mais alguém, né? Então até então era sempre eu e ele aqui batendo um papo, viajando, que nem o Jordan gosta de falar, né? Dando uma cagadinha de regra uma vez que outra. Mas, e logo de largada, assim, ser uma pessoa que a gente admira tanto, né? A gente, primeira vez que teve contato, assim, contigo, com o conteúdo que tu produz, foi lá no TDC de Porto Alegre de final de 23. E, cara, a gente ficou encantado com o teu trabalho, assim, as visões que tu trouxe, uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado a consumir, sabe? Uma visão muito única. Então, para nós, é uma honra, né? Poder te ter aqui. Legal E demais. hoje, para a gente poder falar de um tema que se iniciou lá em 2023, quando a gente viu o TDC, que eu acho que para mim foi simplesmente explodiu minha cabeça, assim, eu que sou um cara, né, já conectando com o nosso último episódio, que ama hype. Então não posso ver um Que é hype que eu já Ele quero, se joga. eu já Ele se quero joga. fazer, eu quero implementar e vamos mudar toda a empresa para fazer isso. Sim, Ô, Valdemar, tá ligado que toda dupla, todo casal tem que fazer o equilíbrio, né? sim, Aí tem o que George lembrar. é o cara que qualquer hype ele se joga e eu sou o cara, Que tipo, me segura, sabe? é. Cautela Exato. Hidra. Ele se joga, ele se joga. É o que eu falei, né? O meu erro é não saber amar pouco. Eu amo muito hype, Sim. eu me atiro, eu me entrego ao hype, sabe? Eu quero aquilo na minha Cara vida, no meu intenso, dia a cara dia. intenso. É. Tá certo, pô, tá certo. Então hoje a gente convidou o Valdemar, né, para participar aqui com a gente para falar um pouco sobre arquiteturas evolutivas, né? E também dar essas pinceladas assim do anti-hype, como é que a gente pode avaliar e analisar esses trade-offs, né? E eu lembro que lá no TDC, o despertar disso era o hype do microserviço. Parece que tudo tinha que ser microserviço. Independente do tamanho da aplicação que a gente implementava, que a gente fazia, obrigatoriamente tinha que ser microserviço, senão era ruim. Se não é microserviço, é ruim, né? Então hoje o Valdemar aí vai contar pra gente o que ele tem estudado, o que ele acredita sobre essa questão. Passa as Sabe o que é honras aí, engraçado do Valdemar. TDC que tu falou agora? Que, cara, eu lembro que eu submeti, né, 2023, acho que foi. E depois, acho que Floripa e Porto Alegre eu submeti a mesma palestra para a trilha de microserviços, nunca aceitaram. E é engraçado, porque Por era que meio será, que né? contra microserviços, nunca aceitaram, tinha que ir nas outras, assim. Mas é engraçado, né? Mas agora, é engraçado que é sempre assim, tem muita coisa que eu começo a falar, e aí eu sou meio maluco, assim. Aí daqui a pouco chega todo mundo no mesmo consenso. Agora, todo mundo tá falando de microserviço, microserviço é caro e tal, não sei o quê. Mas é engraçado, só que no início parece que, pô, eu sou maluco puxando ali primeiro. E eu, assim, eu vou deixar aqui até que para ir aberto, assim, logo talvez o TDC vai mudar aquela trilha de microserviços, talvez eu chuto que vai virar uma coisa de arquitetura distribuída ou alguma coisa assim, que vai tirar o nome de microserviço. Porque é engraçado como as coisas vão. Mas nada contra microserviço, né? Tem até amigo que trabalha com microserviço. Até amigos que estão. Trabalha com .NET, né, Valdemar? Sim, tem gente que, claro, trabalha com .NET. Cara, Porra, pô, Valdemar, não. Paga essa linda história de amor, cara. Ai, ai. Não, mas, cara, dando um pouco de contexto sobre esse papo de arquitetura, acho que por que que eu gosto disso. Tem duas coisas que eu gosto bastante, assim, né? Arquitetura e liderança, mesmo a parte de entrega de valor, mesmo conseguir organizar um projeto, entregar um projeto. Eu acho que é uma coisa que, se a gente consegue fazer bem, a gente tem um perfil profissional muito único, assim.
conseguir tomar boas decisões técnicas, entregar software de forma efetiva, liderar coisas. Então eu tento pessoalmente me manter nisso, porque eu acho que, cara, isso aqui não acho que é nem o diferencial, mas talvez o diferencial que me mantenha evoluindo na minha carreira com boas oportunidades, né? E, cara, ao mesmo tempo, eu, nos últimos anos, quase 10 anos, eu acho, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes, projetos grandes e tal. E, cara, por muito tempo eu vi o quanto de desperdício ia em infraestrutura, em arquitetura, basicamente, sabe? E eu acho que uma coisa que a gente que é dev, que eu acho que ia ser muito engraçado de ver, se a gente tivesse que justificar o custo das coisas que a gente faz. Se cada coisa que a gente fosse fazer, uma decisão de arquitetura, esse aqui que é o custo dela, por exemplo. E, e também o custo dela interferisse no quanto a gente ganhar. O teu salário é X, mas se tu otimizar o custo aqui, tu ganha uma porcentagem dessa otimização como teu salário. A gente ia fazer coisas extremamente mais simples, sabe, do que a gente faz. Porque a gente é desconectado, a gente como dev, a gente está numa posição muito, muito, muito protegida. A gente nunca olha budget, não olha nada, a gente pode fazer quase o que a gente gosta de fazer, desde que entregue uma solução. Então, dentro disso, tu pega uma empresa maior, ali, com umas pessoas inteligentes, que sabem argumentar muito bem, as pessoas passam muita coisa. Então, isso que foi que eu comecei a ver, putz, umas empresas grandes com bastante capital tem um nível de complexidade extremamente alto que não precisa, assim. E e claro, só que no início eu comecei a identificar essas coisas e eu não tinha E engraçado, né, até para adicionar nisso, eu estava na ThoughtWorks em 2014, 2015 ali, quando o Sam Newman lançou o livro do microservices. Então, naquela época eu também entendo de onde vem microservices e tal, a gente fala brincando assim, mas eu entendo o momento que é necessário ter uma arquitetura como essa e também quando veio, né? Quando veio, a microservices é engraçado porque veio antes da era da gente ter virtualização, containers e tal. Então não tinha muito outra maneira de escalar as coisas sem se quebrar, né? Botar ali no repositório separado e fazer deploy como se fosse uma aplicação separada. Só que ao mesmo tempo que isso começou a virar o padrão, começou a vir virtualização e a gente não deu um passo atrás e ajustou os padrões de microserviço, né? Porque a maneira que as coisas funcionam é qual? Tu vai ali, por exemplo, o seu Nilma pegou anos e anos de estudo lá na ThoughtWorks e tal, de projetos grandes, e transformando um livro consolidado, com bastante dados, e começou aquilo ali a se espalhar. Só que ao mesmo tempo a gente estava fazendo uma transformação de virtualização, de simplicidade, onde começou a ser possível a gente desenvolver mais de forma monolítica e no deploy a gente começar a separar as coisas. Só que demorou muito tempo para ter um impacto disso, assim, né? Mas, só para finalizar essa linha de pensamento, ao mesmo tempo, a minha carreira também foi evoluindo, né? Fui trabalhar na Atlassian e tal. E na Atlassian, eu entrei na Atlassian. A Atlassian tinha feito o IPO, né? Tinha ido pública, estava crescendo bastante. Só que ela chegou ali, 2 anos que eu estava lá, ela chegou meio que num limite muito, muito alto de complexidade, digamos assim. Começou a achar maneiras de simplificar um pouco a arquitetura, né, a infraestrutura e tal. Tinha muitos microserviços, começaram a limitar o número, tinha uma barra muito alta para te criar um serviço, tinha que justificar muito bem e tal. E aí, automaticamente, eu comecei a ligar coisas que eu já assumia com uma prática e vendo a empresa e tal ter essa iniciativa, eu comecei a ver o impacto em mim dessas coisas de tentar simplificar e tal. Eu peguei algumas iniciativas de fazer merge de serviços, pensar em arquiteturas novas, e aí foi que eu cheguei em todas essas coisas de hoje eu falo de modularização, essas coisas, foi porque eu passei por isso e eu consegui analisar esse trend, assim, eu diria. Pô, E para ti, assim, quando é que tu hoje tu tem alguma, por exemplo, assim, uma metodologia nessa tomada de decisão? Que tu falou, acho que muito dessa questão de avaliar, né? Até citou bastante o custo, que hoje a gente não tem muito esse discernimento, assim, de, pô, qual é o impacto de custo, né? A empresa tem muito o impacto da entrega de feature, por exemplo, da solução ali que a gente está entregando. Mas quais são os pontos hoje que tu costuma avaliar numa tomada de decisão, seja de construção de uma feature, seja de proposição de uma arquitetura, qualquer coisa do tipo? Cara, eu acho que o principal para mim é a gente não pensar que tem um estado inicial, tipo, só tem dois estados, né? Que eu acho o grande erro da, da- das pessoas no geral, quando fazem over engineering ou under engineering, é que elas pensam ou vou fazer algo muito simples,
né? Ou eu vou me proteger de tudo que pode acontecer e vou fazer algo complexo direto. Ou seja, isso foi uma coisa engraçada, assim, quando eu voltei para o Brasil e comecei a dar mais consultoria e tal. Foi daí que veio a ideia da Tech Leads Club, da comunidade, né? Foi de consultorias que eu comecei a dar e eu vi, putz, tem um gap no mercado, mais ali quando as pessoas estão próximo de sênior adiante, tanto as pessoas quanto as empresas, que elas têm que crescer, elas não têm muita referência sobre isso, elas não têm um lugar para falar sobre experiência real, esse tipo de coisa, para... Só um Alô? minuto. Não, peraí que... Aí, voltei. Acho que o computador tentou desligar. E aí, tipo, Sem cara, o que eu tô problema. falando, não tinha um lugar, assim, onde tu pudesse trocar experiência e ver como outras pessoas fizeram aquelas coisas ali. E aí, o que que isso resultava? A maioria das consultorias que me chamavam, assim, para ajudar a empresa era, a gente é uma startup e vai crescer, quer adotar microserviço. Aí eu, tá, não, peraí, mas me mostra aí como é que tá o monitoramento de vocês, me mostra o monolito, me mostra se vocês têm integração contínua, me mostra se vocês têm continuous deployment, me mostra a maturidade do time. Aí, quando eu começava a avaliar essas coisas, a maioria das empresas já não gostavam, porque elas queriam ir independente de qualquer coisa. E as que me ouviam, assim, que a gente começava a avaliar isso, tu via que o time ele não tinha maturidade para manter um monolito, na verdade. E ele também, cara, se tu não consegue manter um monolito, tu vai multiplicar a tua incompetência. Não é nem falando mal, tu vai multiplicar a tua incompetência por número de microserviços. Eu acho que eu até vi uma vez um post, eu não sei se foi no YouTube ou foi em algum lugar, eu não sei se era tu, então eu me conheci se era tu ou não. Deve ser, deve Que tipo ser. assim, ó, o monolito era tipo um emojizinho de cocô, tá ligado? Não dizendo que o software do Sim. cara é ruim, e aí o Uhum. microserviço era isso daí multiplicado, então eram vários cocôzinhos, tá ligado? Só tá Exatamente. multiplicando, tá ligado? O rolê. Exatamente, exatamente. Então, cara, eu acho que para a pergunta de como tomar uma decisão é, primeiro, não pensar que existe só essa coisa de, né, o preto e branco. Cara, a gente tem, se pensar no alfabeto, né? Cara, não é A e B, é A a Z, tá ligado? Tu vai começar, pô, tua empresa, tu tá começando uma... Cara, eu fiz um post no LinkedIn que eu parei, agora que o ChatGPT tem o Deep Research, a gente consegue buscar dados muito fácil, né? E aí, a empresa que eu tô agora, a BuildOps, eles viraram unicórnio, né? Então vale mais de US$ 1 bilhão. Aí, e a nossa arquitetura é bem simples, a arquitetura modular ali e tal. E aí eu fui ver quantas empresas no Brasil têm um valor similar. Em torno de 50 no Brasil. E aí o meu post foi assim, olha, pessoal, se vocês estão numa empresa menor que a minha, que provavelmente é todo mundo menos de 50 pessoas, escuta isso aqui, ó. Se vocês têm microserviço, vocês estão usando X, estão usando Y, vocês provavelmente estão com muita complexidade. E eu acho que esse tipo de exemplo é bom porque a gente se espelha em quem? Shopify, Stripe, que não são monolíticos, tá ligado? E valem, porra, né? Stripe vale quantos? Sei lá, acho que tá 6 bilhões, eu acho. Eles estão quase no IPO. Então, essas coisas que eu uso como base. Mas aí, voltando lá. Cara, eu acho que não é só A e B, é de A a Z, sabe? Então, uma empresa começando, cara, tu vai fazer o que tu precisa para aquela tua demanda ali. Qual que é o próximo passo? Pô, a gente começou a crescer, validou o negócio. O que que todo mundo faz? Validou o negócio, pegou o primeiro investimento. Peguei 1 milhão de investimento. Putz, já contrata um monte de gente, agora é microserviço, porque a gente deu certo. Cara, primeiro investimento é o início. Aí tu vai começar a pegar cliente, aí daqui a pouco tu chega numa série A de investimento ali, pô, sei lá, pega sei lá, uns 10 milhões, cresce tua equipe. Cara, aí outro crescimento que vai ter, tu vai ajustar a tua arquitetura para aquilo ali, tu vai ajustar a tua necessidade para aquilo ali. Depois vai ter outro round, é um crescimento gradual e a arquitetura evolutiva é sobre isso, assim, é uma coisa que eu comecei a levar bastante e é engraçado porque ao mesmo tempo que eu comecei a identificar essas coisas de trends, começou a ter literatura mais sólida sobre isso, que me ajudou bastante a ter a conseguir modelar essas coisas na minha mente. Então comecei a falar sobre evolução e tal. Aí o Neil Ford, que é o cara do arquitetura de software, as partes difíceis lá, fundamentos da arquitetura de software, os livros, lançou o livro do Building Evolutionary Architectures. E aí eu, putz, cara, isso aqui é muito legal. Putz, sabe, eu comecei a usar muito das palavras que ele usa ali, porque fica fácil a comunicação, né? Tu fala uma palestra, a pessoa vai lá ler o livro, é a mesma coisa. E aí, eu comecei a entrar muito em modularização, né? Só que também era uma coisa bem abstrata e tal. E aí, um cara que, inclusive, eu vou gravar um podcast com ele, o Vlad, que é um israelense, escreveu o livro Balancing Coupling in Software Design, que é um livro muito bom, bem atual, saiu acho que esse ano, ou ano passado. Que, cara, veio
caiu perfeito nas coisas que eu estava falando sobre modularização, que ele é puramente sobre, cara, os conceitos de modularização por uma parte fundamental, assim. Então, aí me ajudou bastante a ter mais uma base para levar conteúdo adiante. Então, quando eu vejo essa evolução, cara, eu vejo muito o momento que tu tá e tu ter essas bases de coisas que tu pode usar para evoluir. Então, a arquitetura evolutiva é muito baseado em validações, né? Tu valida algo. Pô, se tu toma uma decisão técnica hoje, sei lá, uma coisa da empresa lá, hoje a gente suporta uma ordem de compra, né? Imagina sei lá, uma ordem de compra ali com itens nela, no máximo 200 itens. Esse aqui é o nosso limite. Se a gente quiser crescer mais que isso, a gente vai ter que mexer em X, Y, Z. Mas para os clientes que a gente tem, tá bom. Aí, no caso, dando um exemplo real mesmo, a gente pegou um cliente agora que é gigantesco, 10 vezes maior que os outros. Ele quer escalar para 1.000 itens. Pô, o que a gente tem que fazer na nossa infraestrutura para, né, puxar ali para chegar a 1.000? A gente tem que atualizar, a gente vai ter que otimizar mais o banco, a gente vai ter que ter umas partes que a gente não cuidava bem, que a gente ia no banco várias vezes, a gente vai otimizar para ir no banco uma vez. Então, a gente otimiza aquilo ali. Porque se não tem uma métrica e uma coisa clara para te ver como base, tu vai chutar para cima, tu vai tentar fazer o que tu acha melhor fazer, tu vai tentar fazer o que tu acha que é o mais legal, mas nem sempre está entregando valor. Então, cara, pensar que é passo a passo, e cada passo seguinte tu tem que avaliar ele, né? Cria uma suposição, eu suponho que isso aqui que eu vou fazer, nessa melhoria que eu vou fazer, vai trazer X, Y, Z, vai resolver esse problema, e esses são os clientes que a gente tem, isso aqui vai dar, move para o próximo e vai ajustando. E acho que outra coisa também, que as pessoas erram bastante, e é o quê? Elas vão lá no início do projeto, todo mundo empolgado, né? Projeto Greenfield ali e tal. Tesão total, né? Arquitetura tal, vai lá. Cara, começou o projeto, começou ali, aí deu a primeira coisa errada, já era, aí degringolou. Aí, cara, 1 mês de projeto já começou a ficar errado, e aí o projeto vai ficando errado cada vez mais, cara. Logicamente, a tua arquitetura, o teu projeto, ele era para melhorar ao longo do tempo. Então, eu, pessoalmente, eu boto menos esforço no início e mais ao decorrer do projeto do que botar mais esforço no início, sabe? Porque no início eu não sei de muita coisa. Eu deixo as coisas meio que abertas, né? Conforme vamos se consolidando, eu vou, isso aqui se consolidou, tá sólido, isso aqui eu posso agora, daqui a pouco, adotar um padrão mais avançado ali, uma coisa mais, abstrair um pouco mais, depois isso aqui eu tenho certeza que faz sentido, pô, dá para mim investir um pouco mais ali. Mas tem coisas que a gente tem que deixar aberto, né, cara? E microserviço é isso, né? Só para completar. Microserviço é isso, é tu assumir que tu sabe uma modelagem de negócio que às vezes, cara, nenhum negócio sabe, numa startup tu não sabe. Amanhã eles podem pivotar metade da empresa para algo totalmente diferente e a tua arquitetura vai ter que se ajustar. Se ela é rígida, microserviço é rígido. Quantas pessoas conhecem que desfizeram o microserviço? Ninguém desfaz. Segue aquela coisa errada, aí acopla eles a um monte. Putz, está errada a nossa modelagem. Deixa eles ali fazendo requisição entre eles. Então é isso, cara, essa mentalidade de evoluir, assim, que exige muita maturidade, não é fácil. Cara, muito bom teus insights, inclusive eu acho muito da hora tu trazer essa discussão de arquitetura evolutiva, eu acho ela super importante. Por quê? Porque eu acho que, como dev, todos nós, já, inclusive que nem nosso amigo George, aí às vezes a gente se deixa levar pelo hype, a gente se deixa levar. E se vocês pensarem que o Valdemar é o melhor de todos aqui para falar sobre isso, mas trazendo meus 2 centavos para discussão, a galera abraçou muito hype de microserviços e usou microserviços pelos motivos errados. O que eu quero dizer com isso? O que os caras pensavam? Primeiro, pô, tá todo mundo usando, é da hora. Aí toda empresa tem um legado. E aí o cara pensava, pô, vou pegar esse legado, vou pegar esse monolitão, que às vezes nem dava problema, só que, cara, qualquer código velho que for crescendo com o tempo, simplesmente a empresa foi crescendo, aquele legado, quando você olha para trás do código dele, com certeza ele não vai estar legal, por N fatores. E aí a galera começava a fazer isso com microserviço. Só que o que sempre ficou claro para mim, assim, é que assim, a ideia do microserviço, ela tinha 2 vieses. E aí, de novo, isso pensando antes de trazer todas as questões evolutivas que a gente teve com containers e tudo mais. Você tinha 2 motivos para usar um microserviço, pensando na teoria do início dele. Ou a gente precisava escalar uma parte específica do sistema, então você quebrava em pedaços. Então, por exemplo, eu sei que o meu módulo de compra gargala. Então, beleza. Então, aquele cara lá, ele vai escalar de uma maneira diferente do que o módulo de login, por exemplo, o cara bate uma vez só a cada X horas, por exemplo. Ou empresas muito grandes, para evitar, por exemplo, todo mundo mexer. Por exemplo, digamos que tinha muita coisa ali que era incomum ou não era tão comum entre times, então tu
tu dividia essa code base em artefatos diferentes justamente para tu melhorar a legibilidade disso, para não ter tanta gente acessando a mesma coisa, fazendo deploy, enfim, N fatores. Só que a galera foi pelos motivos errados. E aí, hoje, essa tua discussão de arquitetura evolutiva, eu acho ela extremamente importante, inclusive pegando o exemplo da tua empresa, que é, cara, vocês são um unicórnio e ainda não estão no microserviço, sabe? Então, qual que é a justificativa, sabe? Então, eu acho que é justamente essas questões. A galera sempre se abraça no sentido, tipo, ah, meu Deus, a gente vai escalar e, meu Deus, cara, só que beleza, talvez não escalou ainda e talvez nunca vá, ou se for, vai demorar muito. E também eu vejo essa questão de divisão de times, eu também vejo eu também vejo como um requisito importante que a galera às vezes deixa um pouco de lado. Que essa é a minha realidade da minha empresa hoje. Hoje, no lugar que eu trabalho, a gente trabalha com microserviços, tem a questão da escala, mas eu vejo principalmente como uma questão mesmo de dividir os contextos, sabe? E aí eu vejo que para nós faz bastante sentido. Então, só trazendo os Sim. 2 centavos aí. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois e uma visão que eu tenho sobre empresa, enfim, negócio, principalmente na tecnologia. E eu já lidei com isso em diferentes empresas, em diferentes times, vocês não acham que do lado negócio tem essa resistência de implementações, seja elas rollbacks, por exemplo, de voltar numa decisão errada de arquitetura, quanto de resolução de débito técnico? Por que que eu digo? Porque do lado negócio, eles querem sempre o a mais, né? Ah, é aquela feature a mais, é aquela entrega a mais visual que chega para o cliente. E para tu convencer o time do business de que a gente precisa daqui a pouco mudar uma arquitetura ou algo que não vai impactar lá no usuário final, é muito difícil. Tanto que eu já vi, assim, ó, vários projetos que eu já trabalhei, os débitos técnicos, a gente abria várias issues no GitHub e não tinha tempo para poder olhar para essas coisas. Porque o negócio, quem estava acima, queria entrega, queria coisas novas, seria legalzice. O que vocês pensam que isso influencia nessa parte de poder daqui a pouco voltar numa decisão ou um débito técnico, ou até melhorar uma arquitetura, daqui a pouco pegar e olhar, pô, eu tenho tudo isso aqui em microserviços e vamos fazer um rollback, vamos voltar para um monolito modular. Como é que a gente convence, né, a parte business ali do negócio? Cara, só adicionando no que tu tava falando, Jordan, eu acho que tu falou ali é muito legal, assim, que cada empresa, empresa maior mesmo, vai ter, e eu acho que essa é uma das grandes motivações para ir para microserviço, é assim, ou tu tem uma boa cultura de engenharia, onde tu consegue, num monorepo, por exemplo, tipo Google, Uber, fazer essa separação, né, onde tu tem uma boa separação, cada time tem ownership das partes do domínio. Hoje em dia a gente tem ferramental para pessoas normais fazer isso, tipo o Enex é uma delas, né, mas antes era mais as Big Techs, mas o importante é cada time ter ownership da sua parte, né, que é um problema que o monolito normal não deixava, né, tu mudava uma coisa, isso afetava outro time e tal, era um caos. Então, isso é uma parte da modularidade em geral. A gente pode dizer que microserviço entra em é uma maneira de modularizar, né? Você separa tanto físico quanto, né, físico código, quanto a maneira que tu roda ele, né? Então, se tu vai ter um monolito modular, fisicamente vai estar junto, mas para rodar tu vai separar. Mas sim, acho que essa parte faz todo sentido. E tanto que assim, cara, o meu a minha principal coisa, assim, as pessoas que realmente eu quero chegar são pessoas que estão em empresas, cara, até 500 pessoas, vamos dizer assim, sabe? Que é onde que eu acho que os trade-offs são mal feitos. Cara, mais que isso, tu tá numa empresa grande, né, uma Big Tech, cara, a empresa tem capital para resolver qualquer problema, ela tem capital para criar tooling. Mas, pô, quando tem uma empresa com 100 pessoas, sabe, eu já vi empresa, cara, com 20 pessoas com 60 microserviços. Cara, não faz o menor sentido, tá? Tinha até coisa Sabe? repetida, eles nem sabiam, se Não, duvidar, né? certo, cara, certo. Não tem como tu manter uma coisa dessa. Então, é isso, sabe? E empresas que a gente vai pegando, empresas maiores, cara, tu tem várias opções, né? Tu pode, pô, começou a crescer, tu pode ter vários monolitos modulares separados, né? Então, daqui a pouco, cada organização, na Atlassian tinha isso, né? A hora que eu tava, o ecosystem tinha 240 pessoas, a gente tinha os nossos ali e tal. Então, cara, dá para modelar de vários jeitos antes de tu granularizar bastante, né? Cara, voltando à tua pergunta, George, que ela é muito boa, que é como tu vende isso, basicamente, né? Como tu fala para as pessoas que tem que fazer uma refatoração. E eu acho que a primeira coisa, assim, na maioria dos casos, claro, tem casos que
que é puramente débito técnico, mas na maioria das vezes é é uma pressão de evolução. E eu gosto de usar isso. Eu não gosto muito de usar débito técnico. Eu gosto de usar assim, tipo, olha, isso eu passei inclusive na empresa agora. A gente começou a fazer um board desses clientes grandes. E aí o time já sabia que, cara, vai dar um gargalo em performance ali. A gente não estava planejando isso. Quando o sistema foi feito lá a primeira versão, ele pensava, pô, no máximo é multi-tenant, né? No máximo tenants ali com 200 usuários, não pensava em 2.000 usuários um tenant. Então, cara, não é um débito técnico, na verdade, é uma evolução que a arquitetura tem que fazer para poder comportar clientes novos. Eu sempre tento achar aonde cara, onde que vai encaixar no negócio aquilo ali. E essa daí a mensagem foi, olha, parte da para fazer um board, esse cliente a gente tem que conseguir evoluir a nossa arquitetura para comportar isso. E aí fiz ali uma fórmula, sabe, ó, aqui, isso aqui, com essa arquitetura aqui, com o estado que a gente está, a gente suporta 200, para chegar a 2.000 a gente tem que mudar x, y, z. Eu gosto muito daquela coisa de, tipo, parece que tu puxa um slider, assim, né? Tipo, um scroll, né? Ó, para mim chegar lá, eu vou ter que aumentar essas coisas. E aí, quando tu não fala, porque se tu fala que é débito técnico, tá, não, mas espera aí. Cara, isso é engraçado, porque teve até uma conversa que alguém da empresa, não lembro quem foi, alguém do executivo falou, cara, mas o cliente, o que é melhor, ter o banco de dados com performance ou, ou não ter o cliente, né? Uma coisa assim, ele falou. Aí eu falei, cara, o pior eu acho que é a gente negligenciar isso aqui. Um dos maiores clientes que a gente vai fazer onboarding entrar, a gente não conseguir suportar eles, a gente tentar fazer com urgência, não conseguir, eles sair e dizer que a empresa não comportou eles. Para todos os outros. Aí caiu a ficha, não, é verdade, sabe? A gente tem que equilibrar. Então tem que equilibrar. Só que, assim, a maioria das pessoas em liderança técnica, primeiro não que elas recebem, elas já, tipo, não dá para vender isso aqui pro negócio. E eu já passei isso com o CTO, cara, de levar, eu ali como staff, o principal, levar para um CTO e falar, cara, a gente tem que trabalhar nisso aqui, como é que a gente faz? E ele, não, eu já desisti de falar pro negócio, para o time executivo. Pô, sabe? Como assim, cara? Tu é o CTO, sabe? Pô, Então se tu desistiu, que salve pra Pô, mim. o que sobra para mim, né, cara? Então, Eu cara, me demito. é um papel de liderança técnica e também ter a mente aberta de que, cara, tu não vai conseguir resolver todos os problemas. Tu vai selecionar alguns e tu vai comprar briga nos que tu acha que são mais críticos e outros tu vai ter que, cara, deixar, sabe? É mais ou menos assim que eu vejo. Mas não acho que esse papel, assim, por exemplo, do líder, e aí acho que líder hoje tem vários cargos ali que representam essa figura, né? Mas nesse tipo de situação ele acaba tomando dos dois lados, né? Porque ou ele vai tomar do time técnico que quer escalar aquilo, resolver aquilo, ou ele vai tomar do negócio porque não quer entregar o a mais e quer organizar a casa para. Vai ter que A escolher o pior, que tá em menos, né? o pior cargo que tem, cara, o pior cargo que tem é middle manager, cara. Que, nossa, o trabalho é tomar de tudo que é lado mesmo, cara. Exatamente. É a rotina, né? Exatamente, é o trabalho. Não, acho que uma coisa só que eu queria falar, que eu esqueci completamente quando eu puxei ali o assunto do microserviços, que pegando toda essa onda do hype e tal, aí o Valdemar também falou no início sobre não ter cultura de engenharia. Porque quando tu adota microserviço, tem muitas outras coisas que tu não estava acostumado antes, se tu não tem cultura na tua empresa, que cara, tu vai ter que te preocupar com observabilidade, com log. E quando eu digo observabilidade, log, não é botar lá um log trace num arquivo TXT para tu pegar no servidor. Tipo, não é isso, cara. Tu vai ter que ter rastreabilidade entre a comunicação entre um serviço e outro e tal. Então, adotar essas coisas, tu tem que fazer, tipo, o trade-off de tudo que tá, que tá por trás. E aí, pegando esse gancho trade-off, eu queria te perguntar, olha, pensando daqui pra frente, ou tipo, porque eu acho que no cenário que a gente tá, acho que todo mundo meio que já entendeu. E acho que também tu já falou muito sobre isso também em outros lugares também. Acho que justamente eu quero pegar algo diferente de ti aqui, porque eu, como já te acompanho em vários podcasts e lugares, eu sei várias coisas que tu já falou. Mas o que que tu pensa da situação que a gente tá agora? O que que tu acha que vai acontecer no... Tipo, também essa é a pergunta de $1 milhão, obviamente. Mas o que que tu acha, tipo, o que que tu vê se desenhar? Tu vê as coisas indo para mais uma questão de modulito modular? Tu vê realmente a galera indo lá e desfazendo o microserviço em algum momento? O que que tu vê acontecer? Ou o que que tu vê de uma maneira de ajustar isso? Qual seria o trade-off? O que que tu vê acontecer? Por isso é que tu vê algo acontecer. Cara, eu acho que o trend de arquitetura mais de longo prazo vai ser a gente ser cada vez mais
agnóstico à maneira com que é desenvolvido. Acho que a gente vai cada vez mais ter liberdade de desenvolver da maneira que a gente acha que é melhor. E eu acho que hoje a melhor maneira de ter que desenvolver é tu desenvolver com o código mais próximo possível, né? Tipo, se tu precisa de algo, ele está ali naquele code base, então vai modularizar ele, sei lá, por domínio, por algo desse tipo. Ter comunicação clara entre esses módulos, não vai acessar um módulo diretamente ao serviço de outro módulo, vai ter uma chamada por uma API ou algo assim, né? Sei lá, um contrato com uma interface. E aí, quando for rodar, tu vai escolher, pô, eu quero rodar esse módulo aqui num processo separado, eu quero rodar esses aqui juntos e tal. Esse eu acho que é o caminho que as coisas estão indo. A gente está cada vez tendo mais ferramental para isso, a gente está cada vez mais tendo mais literatura sobre modularização e tal. Então, eu acho que não vão aceitar mais pagar um preço alto por uma arquitetura tipo de microserviço. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão avaliar e cada vez mais vai ter casos de outras empresas falando, pô, eu estava gastando X e voltei aqui para uma arquitetura, porque agora é o que a gente começa a ouvir, assim, né? Empresa tal aqui está com uma arquitetura mais simples e tá rodando uma... A gente pega, sei lá, eu tava vendo o Telegram, né? Pro time de, sei lá, 30 pessoas, tá ligado? Os cara vai ver o system design dele lá, as coisas, cara, extremamente simples, sabe? Então, tipo, cada vez mais a gente tem esses exemplos, assim, acho que a gente deu um passo longo e a gente está tentando consolidar onde vai ser. Para o desenvolvimento e a arquitetura, estrutura de código, acho que cada vez mais a gente vai tentar desenvolver mais junto, sabe? Porque, como tu falou ali, pô, microserviço, cara, primeira coisa, tem a observabilidade, o logging, tem a multiplicação de código entre eles, tu tem a infraestrutura compartilhada. No dia 1, se tu não quiser desenvolver a mesma coisa 2 vezes, tu vai ter que manter algo compartilhado, seja bibliotecas, o que for. Só que aquilo ali já é um saco de fazer, né? Faz uma release de uma versão nova, faz um bump lá, faz um bump aqui, atualiza serviço, aí biblioteca interna, ninguém faz bump, fica anos sem fazer um serviço que ninguém sabe, aí faz e quebra tudo. Cara, quando tu puxa isso para um monorepo, algo assim, tu já tem, cara, tu fez uma mudança ali, tu tem todo mundo usando a mesma interface, sabe quem vai ser afetado, tu pode pegar e botar a pessoa no pull request para revisar e tal. Então, acho que a gente está trazendo mais isso, essa coisa de ter o código mais junto e tal, e cada vez mais. Eu acho assim, cara, uma das grandes coisas que aconteceram nos últimos anos é virtualização, né, containerização e observabilidade, sabe? Junto com continuous integration que a gente já tinha e tal, essas coisas nos permitem, cara, desenvolver da forma que a gente quer e ter muita flexibilidade em como você fez o deploy. Pô, Kubernetes, sabe? Tu pega ali, pô, tu faz o build da tua imagem do tamanho que tu quiser, bota lá, escala como tu quiser. Então não tem mais desculpa para a gente ter toda essa complexidade a nível de ter vários repositórios, ter várias coisas compartilhadas. Cara, outra coisa em microserviço, cara, padrão de código. Tu entra no microserviço de um para o outro, tu entra, cara, o código é totalmente diferente, cara, sabe? São coisas que eu acho que a gente começou a notar que, putz, isso aí não tá legal, sabe? E a gente vai começar a achar algo mais ou menos no meio. Eu acho que tem muito ferramental para ser construído ainda, mas eu acho que é esse caminho que a gente está indo, assim, de cada vez mais desenvolver junto, padronizar e automatizar o máximo possível, e o deploy ser algo que é desacoplado da maneira com que é desenvolvido, sabe? Entendi. Faz sentido. E te fazer uma pergunta, pegando esse gancho aí, pensando em deploy desacoplado e tudo mais. Tu acha que as linguagens tipo, isso tem alguma coisa a ver com as linguagens que a gente usa hoje? Por exemplo, o cara, que hoje a gente consegue fazer um trade-off meio básico, assim, inclusive entre eu e o Jorgens. Se tu pegar um cara que trabalha em empresas mais corp, e eu não digo a empresa corp, eu digo da essência dela, de onde ela vem. Enterprise. Tu vai ver ele, o Java, o .NET, Front e Angular, default. E qualquer outra coisa além disso, tu vai ver daí o universo do TypeScript com tudo que tem direito e mais outras coisas, tipo Go e tudo mais. Tu acha que isso das linguagens também tem a ver com esse lugar que a gente está indo ou não tem nada a ver? Não, eu acho que linguagem não. Na verdade, linguagem é interessante. Outra coisa interessante que, assim, essa daí, a minha opinião, tá 75% formada. Então, vou falar um pouco de merda que no futuro alguém vai ver e vai dizer, pô, o cara errou do que falou. E outras coisas eu Essa tenho... aqui eu falei para te cutucar. Sim. E outras coisas eu tô confortável, assim.
Cara, tem duas coisas muito interessantes que a gente pode usar de base de métrica, né? Primeiro é a ascensão de Go e de Node. Node e Go, né? Cara, Go explodiu nos últimos tempos e Node explodiu e tá lá, foi muito rápido e estabilizou, né? Ao mesmo tempo, Java, se eu não me engano, cara, era usado a nível enterprise, sei lá, 50% dos projetos, hoje é 30, né? Ou era 40 e é 30, né? Pesquisa do Stack Overflow lá, vocês vão ver. Cara, é bastante 30%? É, né? Porque basicamente, cara, quase todo software de enterprise era Java. Mas se tu cair 20, 10%, é muito, tá ligado? Quer dizer que algo tá acontecendo, algum trend tá acontecendo. Sim, você Ah, na fatia do bolo, o declínio é, é grande. exato. E por que que isso está acontecendo? Quer dizer que, não, mas Java é ruim, não sei o quê? Não, cara. Quer dizer o quê? Java foi projetado. Por exemplo, vocês têm 10 anos de experiência, tenho 15 por aí. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com Java, aí logo depois veio PHP, porque PHP para web era muito mais simples, tá ligado? Era muito mais simples trabalhar com PHP do que Java. Porque Java, cara, é uma função, um monte de tipagem, um monte de classe para lá e para cá e tal. Só que ao mesmo tempo, quando eu comecei a estudar programação, a gente ainda tinha muito VB6, aquelas Delphi, e o Java era muito melhor do que eles, entende? Então eu consegui, sair deles e consegui aprender Java. Eu pensei, caraca, o Java é muito melhor que essas coisas, isso aqui é muito ruim. E aí depois veio o boom da web, PHP já era legal de trabalhar. Depois veio o Node, cara, extremamente mais simples de trabalhar, tá ligado? E o software enterprise, ele ainda ficou no Java ali, né? Porque, cara, toda a literatura de design patterns, todas as coisas eram feitas em cima, basicamente, de Java, né? E eu acho que imagina que o próprio Java foi guiado muito pelos design patterns, pela visão de arquitetura que tinha daquela época ali. Então, no software enterprise em si, ele era a base. E isso está errado? Óbvio que não. E se a gente pegar aí uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, existia dois tipos de software, basicamente, né? Era software enterprise e o resto era mais coisas de infraestrutura, basicamente coisas de baixo nível. Então era Java e depois era, sei lá, C++. Né? Era isso. Tu ia ver as ferramentais, as coisas. Só que nos últimos anos a gente teve um boom da cola, que eu chamo a cola entre o código enterprise, aquele que domínio mais complexo, e a infraestrutura, que são sei lá, o hyperscaler, né? Tu pega Kubernetes, pega Docker e tal, tudo é escrito em Go. Por quê? Cara, C++ tem os motivos da galera não curtir muito. Aí apareceu Rust, né? Apareceu Go, só que Go ainda é mais interessante do que Rust, ele consegue pegar uma fatia maior. Então, cada vez mais foi apertando essas linguagens, tipo Java, .NET, que resolvem um problema só. Qual é o problema que elas resolvem? Elas resolvem o problema de domínio complexo enterprise, ali, né? Então, tem os design patterns bons, tu consegue fazer um código bem descritivo e tal, mas, tu precisa de uma simplicidade, cara, não é a melhor linguagem. JVM, cara, JVM é legal, mas é um inferno ao mesmo tempo. Precisa de uma JVM para rodar o teu código. Sabe, tu pega Go, cara, tu bota lá, saiu rodando. Então, Go pegou essa fatia e Go resolve o problema enterprise também. Porque, ao mesmo tempo, com a granularização, que é uma das grandes coisas que aconteceram nos últimos tempos, por causa da necessidade de escala, quando a gente pega software enterprise de 15 anos atrás, não tinha muita preocupação em escala horizontal granular. Cara, duplicava a máquina, sabe? Não tinha muita gente usando. Era software enterprise, às vezes, Atlassian mesmo, cara, o Gira, primeiras versões do Gira, tu fazia deploy na infraestrutura do cliente. Então, cara, não tinha coisa de escala. Hoje em Era uma dia, máquina para cada, load balancer e assim vai. exato. Hoje em dia, qual que é a necessidade? O software, ele é cloud, né? A própria Atlassian, ela pega, cara, moveram, não tem mais o que tu roda na tua máquina, a gente roda. Então, começou a ter que escalar horizontal. O que a Atlassian teve que fazer? Quebrar o Java monolito deles em microserviços, naquela época lá, obviamente, porque tinha que escalar partes diferentes do próprio Gira. Isso quer dizer o quê? Que o código começou a ficar menor. Então, a complexidade local, que antes a gente tinha que se preocupar com o quê? Quando tu lê um livro ali, Clean Architecture, Domain Driven Design, ótimos livros, né? Eu estou sempre metendo pau neles, mas por causa dessa parte de evolução. Eles se preocupavam com esse software, cara, que eu imagino que o Uncle Bob lá e tal, né? Cara, ele devia ter pesadelo com os tamanhos de monolitos que ele lidava, cara. Entende? Porque o problema era tu pegar uma empresa, todo um negócio todo e tu abstrair em um code base só, tá ligado? Era esse o problema que eles resolviam. E aí tu criava essa arquitetura, se tu olhar Hexágono, Clean Architecture e tal,
no final ela é um sanduíche, tá ligado? Tem a parte de infraestrutura, tem a parte ali de, vamos dizer, de visualização, que for, controller e tal, e no meio tem lógica de domínio. Tipo, cara, hoje em dia a gente tem, sei lá, vários sanduíches, né? A gente corta o sanduíche em várias partes. Cada partezinha tem seu sanduíchezinho. Então, por que eu acho que linguagens como Java e ó, olha só, vou falar mal de várias coisas para ser cancelado. Java, .NET e orientação a objeto mais tradicional, tipo pegar o livro lá Gang of Four, por exemplo, cara, qual foi a última vez que tu aplicou uma Abstract Factor, por exemplo? Não, provavelmente não, nem lembra, porque, cara, a gente abstraiu muita coisa com bibliotecas novas e a complexidade local, Concordar. né? E a complexidade local, ela diminuiu. Porque, cara, tu não tem mais uma coisa gigantesca, tu tem um contexto. Tu falou de microserviço. Cara, no microserviço, sinceramente, para que tu vai abstrair muito? Se tiver que fazer uma refatoração grande, tu troca o microserviço como um todo. Isso era comum a gente fazer. Empresa grande, pô, tua empresa já é grande. Cara, às vezes vale mais a pena tu refatorar o microserviço todo. Ah, começa a refatorar aí, bota as rotas no outro e vai apontando rota por rota, porque é menos custo. Mas quando tu pega, cara, eu fico imaginando lá os casos que o Uncle Bob tinha. Cara, tu mudar um RM, cara, imagina o impacto que tinha. Eu entendo ele, entende, sabe? Então, resumindo, por que eu acho que essas coisas estão em queda e eu acho que é natural? É porque a lógica de domínio complexo, que é o problema que essas linguagens resolvem, ela está cada vez mais diminuindo. E a gente está construindo coisas em volta, que é o que é essa outra camada, né? De tipo, orquestração, toda essa parte que a gente está falando de deploy, poder desenvolver de forma analítica, fazer deploy. Cara, isso é tudo automação, cara. Isso é tudo automação. Cada vez mais a gente vai ter que desenvolver esse ferramental em volta. E isso, cara, é tudo Go. E o que vai cada vez, e a lógica de domínio cada vez mais vai ficar menor. Cada vez mais a gente vai usar coisas mais simples para resolver esses problemas, que é o quê? Node, tá ligado? Cara, Node vai ali, roda em qualquer lugar, roda em Lambda, roda no que for. Tu vai fazer um BFF, tá fazendo um BFF em Java, tá fazendo um BFF em Node, tá ligado? Então, essa é outra grande coisa que eu vejo, assim. Eu tô começando a formar uma opinião. Entendi, mas eu não me senti atacado, não. Não, vou. Mas eu concordo contigo, cara. Faz sentido o que tu falou. Eu posso falar bastante pelo que eu te falo, porque eu trabalho esses 10 anos aí, os últimos 8 são com .NET. Então eu já vi muitas mudanças e coisas do .NET, desde daquele cara que só rodava no Windows até ele, tipo, se abrir de rodar no Linux, no Mac, enfim. Eu digo para desenvolver mesmo, não digo de Sim. rodar. Eu digo, antes, se não tivesse um Windows, você não rodava, não tinha nem como rodar local. E aí hoje também, desde o .NET 7 ou 8, tu consegue criar um projeto de API de uma maneira versão minimizada, digamos assim, que tira bastante complexidade e tal. Acho que justamente a galera tá indo pra esse caminho, justamente vendo esse movimento do mercado. Então, Sim. tipo, entendo bastante o que E quer isso é dizer. muito legal, né, Concordo cara? contigo. Isso é muito legal, né? A gente tem também Kotlin e tal, no JVM e tal, umas evoluções que são legais, assim. Que eu acho que no final beneficia todo E mundo. eu teve uma época que eu tava começando a estudar Node, isso uns 4, 5 anos atrás, era justamente por isso, porque eu lembro que eu pegava qualquer boilerplate pra fazer, que eu ia vir de .NET, eu tinha que fazer, caramba, um monte de coisa. E aí Node eu criava ali qualquer coisa e acontecia, sabe? E aí você começou a me pegar, sabe? E teve mais uma coisa aí, já como o Jordan ficou mais nessa camada Enterprise, e eu já, por outro lado, fui sempre nessa camada mais do Node, né? Então lá eu comecei no meu primeiro emprego, a gente trabalhando junto em PHP, né? Que nem eu citei. E depois eu fiquei Todo mundo tem 3 um anos. passado, né? E normalmente Todo mundo- Então, ô bem Valdemar, o obscuro. nosso era HTML, CSS, JavaScript com jQuery e JavaScript puro, MySQL e Mas que ele PHP, na tudo no mão, mesmo na arquivo, no unha. mesmo arquivo. Ao mesmo tempo, né? Esse que é Ao o plot, tá aí ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao E mesmo aí, tempo. o George foi meu mentor, tá ligado? Aí eu aprendi com ele o seguinte, ó, meu, select sempre asterisco, que minha avó sempre ensinou que é melhor sobrar do que faltar. E vai embora. Isso. Abundância, era a técnica da Ah, meu abundância. Deus, isso. Mas eu lembro que eu fiquei quase 4 anos nessa primeira empresa em PHP e eu nunca vou esquecer a sensação que foi na faculdade. Eu tinha um colega que trabalhava na Globo.com. Então eles trabalhavam de uma outra forma, assim, eles tinham contato com outro tipo de linguagens, Não era tecnologias. Python lá, Globo.com? Não, tinha a parte do Globo.com que ele trabalhava, eles estavam começando a explorar React e Node, para trabalhar Que ano que a gente tá unificado, o falando, back. George? Era 2016, mais ou menos, 16, 17, por aí.
E aí eu cheguei na aula, assim, sentei perto dele, ele assim, meu, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que eu tô programando na Lago.com. Aí ele abriu um código React. E eu acostumado com aquele PHP que eu fazia o back, consultava banco, fazia lá os meus HTML, jQuery na unha, umas coisas tri complexas, ele me mostrou, assim, um componente que eu reutilizo aqui, reutilizo lá. E eu também faço back em JavaScript também, e levanto, sabe? E eu disse assim, pô, eu preciso Esse é o aprender futuro, isso. pô. Esse é o E futuro. isso, putz, a minha vida profissional passou a ser procurar uma vaga em que eu pudesse estar trabalhando com aquilo ali, porque eu não queria mais aquele PHP, né? E desde aí eu acho que essa foi uma das outras, um dos principais fatores, assim, que me motivou a ir para esse mundo JavaScript, pode-se dizer, né? Que era a similaridade, tipo, usando JavaScript eu conseguia atacar tudo que eu precisava. Eu conseguia codar em certo momento para fazer mobile, eu conseguia fazer back, eu conseguia fazer front e de uma maneira muito reutilizável. Não era aquele código feio assim que eu tinha que ficar copiando e colando tudo em várias partes, sabe? Eu conseguia ter uma organização e principalmente eu acho que mudar esse paradigma do monolito, né? Que se tinha lá na Uhum. época. Fazia o MVCzão lá dentro do PHP, era tudo ali. Não tinha, vou separar por domínio, pelo menos na maneira como a gente trabalhava lá, não tinha, né? Era bem na unha a coisa. Um Então arquivo eu lembro chamado que explodiu minha cabeça. inkfunções.php. Tava tudo lá, cara. E o ponto BKP, É, ponto out. old, old é bom. Tinha uns Mas, arquivos que era ponto, o nome do nosso chefe pra saber que, tipo, a última versão era dele. Tu sim. lembra, Jordan? Entendeu? Teve um dia que um cara, não vou falar quem, mas ele tá entre nós aqui. O cara o cara tava brincando de usar o comando rebase e o cara apontou para um FTP vazio e derrubou um cliente. Putz, É, cara. não fui eu, acho que foi o Valdemar, hein? Pode ter sido eu. Aquele dia foi louco, cara. Ah, mas eu queria puxar acho que talvez um último assunto também pra gente não tomar toda a noite aí do Valdemar, mas que até foi um dos últimos assuntos que a gente debateu e que eu vejo assim que hoje é a trend do momento, que é o IA, né? A gente fez um episódio sobre se a IA ia roubar os nossos empregos. Mas como é E que vai hoje... roubar ou não? Não, ô Jorge, Só faltou o teu carteiraço. Não, tu tá o sendo quê? muito humilde. Não, eu sou um cara Ô Valdemar, humilde. ele te Ah, falou o que ele faz hoje? Não falou, não, o né? que tu faz hoje? Hoje eu sou head de IA generativa. Pô, olha aí, cara. Agora sim, vai. A gente chegou à conclusão de que a IA vai roubar só os empregos de quem não é inscrito aqui no canal. Quem Ah, não é isso aí, inscrito ó. vai Isso aí perder. se E escreve aqui. também, quem não assinar a Latec Leads Club também não Exatamente. Não, o erro teu tu vai Aí. perder 6 então, meses. Jorge, amanhã já. Não, mas Eu? ele é o head, cara. Ele é o head da IA, cara. Ele, Entendeu? não, ele é quem É. tira os empregos, cara. Ele que bota lá na lista da IA pra tirar os empregos. Mas, brincadeiras à parte, né? O que que tu vê essa relação de arquitetura evolutiva ou arquitetura no sentido de, porque também está se criando muitos novos paradigmas nesse sentido, né? Até nessas últimas 2 semanas, tá muito à voga o tema MCP, né? Que é um novo protocolo para comunicar as IAs de uma maneira muito mais Uhum. prática, né? Então, o que que tu tem visto, assim, nessa relação de IA e arquiteturas? Como é que tu vê esse mercado? Cara, é uma pergunta bem, bem massa. Eu acho que enquanto tem um monte de gente apavorada com IA e tal, tem gente que tá olhando pro que tu falou ali, né? Tipo, MCP e tal, são trends que vão impactar a gente diretamente no. Talvez não sei se é MCP, mas eu acho. Porque se a gente olhar, né, para a evolução do software em si, né? A gente está falando de monolítico, desktop ali e tal, cara, a gente tinha aquela época ali, aí depois, né, veio a época de ali software as a service, ali teve mais SOAP, início da comunicação, e teve o boom das APIs. Pô, Uhum. cara, todo mundo tem que se comunicar, boom do SaaS, API, comunicação e tal, e eu acho que agora, por causa da IA, a gente vai ter esse próximo nível que é a comunicação. Teve blockchain também, mas é mais nichado. Mas eu acho que o MCP provavelmente vai ser um dos padrões de comunicação que a gente vai ter que se adaptar no desenvolvimento. Então, é uma coisa a mais. É uma coisa que eu particularmente, de toda essa coisa, é uma das que eu acompanho, que eu acho interessante, que eu acho que vai me impactar diretamente, assim, que é uma coisa que faz sentido, comunicação entre agentes ou o que for. Então, é uma coisa que eu olharia.
Só que, assim, o que eu não... E aqui eu posso estar sendo negacionista, não sei. Eu não acredito na coisa de substituir os devs, sabe? Eu acho que no início talvez eu acreditasse mais, porque era uma coisa abstrata e a gente começou a receber um pouco de IA ali, a gente pensou, caraca, essa parada aqui. Eu lembro que a primeira vez que comecei a usar, comecei a gerar uns testes, eu pensei, caraca, esse bagulho aqui, meu, é o fim dos devs. Só que, cara, tu vai usando e tu vai entendendo que, cara, não tem muito como, sabe? Tu consegue fazer casos de uso simples, mas quando tu vai para algo mais complexo, tu precisa de muita supervisão. E a inteligência artificial, por ela ser algo, né, quase orgânico, ela precisa de muita supervisão, né? Então, cara, é muito difícil deixá-la ali porque ela vai alucinar, tu vai ter que desenvolver um monte de coisa para proteger dessas alucinações. Então, eu tô começando a achar, essa é outra teoria minha, essa daqui tá em torno de 30%, que, que em vez que a minha visão inicial, cara, e acho que a visão de empresas como Cursor e tal, é essa coisa de Cursor mesmo falou, escrever 100% do código, tá ligado? Cara, eu Uhum. não acho que. Eu acho que eles vão ter que mudar essa visão. Eu acho que a gente vai começar, principalmente o software mais enterprise, as próprias empresas vão começar a limitar o código escrito por IA, assim, para garantir que as pessoas estão revisando bastante. E eu acho que essa ideia de ferramenta que está indo, tipo, gerar 100% do código, dá um prompt, vai lá um agente, te gera 1000 mudanças. Cara, isso é inaceitável, o estado da IA que a gente tem. Porque, cara, basicamente tu não tem noção do que aconteceu naquele código ali. Então eu acho que a IA ela vai melhorar muito, mas ela vai ser muito mais interativa. Ela te sugerir algo e vai te dar um contexto, vai aceitar para te garantir que tu está revisando aquilo ali. Então, eu acho que sim, vai otimizar bastante coisa no desenvolvimento do software, a gente vai parar de fazer coisa repetitiva. Acho que a parte mais estrutural, assim, não técnica, mas pô, tu escrever uma proposta, tu estudar, isso aí, cara, é sensacional que ajuda. Então, acho que vai nos tornar muito mais eficiente. Acho que a barra de entrada para a tech vai ficar mais alta, porque o básico vai ser muito fácil de fazer com IA. Então, vai ter meio que um reshape ali. E aí, para a tua pergunta de arquitetura, cara, protocolos de comunicação, acho que sim. Mas eu acho que no longo prazo, as coisas que eu estou falando aqui, que são trends hoje, modularização e tal, e essa coisa de ter um deploy que não é mapeado diretamente para a maneira que tu desenvolve de forma monolítica e tu faz deploy de partes do sistema separado. E, de novo, a decadência de linguagens mais verbosas, tipo Java e .NET, eu acho que está tudo ligado com o caminho que a gente está indo. Eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir gerar com IA coisas específicas, sabe? Partes de código de domínio. Se a gente olhar low code, por exemplo, cara, low code, no code é automação de partes de domínio. Pega uma coisa aqui, pluga por lá, faz o domínio no meio. Eu acho que cada vez mais a gente vai para essa linha de plugar coisas, sabe? Cada vez mais vai ter ferramenta para a gente reusar, cada vez menos a gente vai ter que construir coisas gigantescas, então a gente vai fazer só o que a gente precisa para o domínio ali. Para isso, como isso vai ser uma lógica de domínio pequena, provavelmente, a gente não vai precisar de tanta verbosidade em volta, porque é um código fácil de entender. Então, acho que no longo prazo, cada vez mais a gente vai diminuir a necessidade de criar lógica de domínio, cada vez mais a gente vai automatizar deploy, e cada vez mais eu acho que a IA vai conseguir gerar esses blocos mais assertivos de coisa. Então, acho que o trend é esse: tentar diminuir a parte que a gente tem que escrever de código específico para a gente e tentar automatizar isso o máximo possível. Essa transição, acho que ela é meio turva de se ver, assim, mas eu vejo que é o caminho que as coisas estão indo, assim. E eu acho que conectando com o primeiro assunto que tu trouxe, a IA, ela é uma ferramenta potencializadora para aquele tipo de caso que Isso. tu falou do dev, assim, acho que potencializadora do trabalho em si, e isso foi a conclusão que a gente chegou no outro episódio, né, que ele é a ferramenta. Até eu fui no TDC agora de 24, que foi Summit aqui em Porto Alegre, e eu não Era lembro só os exatamente heads o de nome. IA, só os heads de Então, IA lá. Foi só IA, foi IA Summit, né? Mas teve acho que é o Paladino da AWS, ele é um advocate da AWS e ele usou porra, o Paladino, cara. é, O nome se eu do não me cara engano, é brabo. O cara é brabo. Pô, esse é Paladino, brabo. Pô, tá louco. se eu errar, eu deixo no comentário, na descrição do vídeo, o nome certo dele pra Não, deve pesquisar, ser porque ele tem Sorcerer, Paladino, alguma coisa assim, o druida, sei lá, o cara, alguma coisa ele é. o cara O dá pra cara, ver que o cara é bravo no nome, o né? cara é Mas bárbaro. ele usou uma analogia que pra mim foi fantástica, assim, eu não tinha visto ninguém usar, que é como se fosse a IA, ela é como se fosse a bicicleta do dev, né? Mas se tu não souber usar, vale mais a pena tu não ter a bicicleta
porque vai ser mais trabalhoso ter ela sem saber usar, sabe? Então, Exato. ele falou muito sobre essa questão de ele vai ser a ferramenta, o meio, assim, não vai ser o fim. Não vai ser aquilo que vai pegar e vai substituir, ele vai potencializar. Ele vai fazer daqui a pouco a gente Exato. ter entregas 4, 5 vezes mais rápidas, né? Então, acho que esse é um ponto, mas eu acho que também vai potencializar muito e tirar essa noção de um grupo de pessoas que não tem muito esse viés, assim, analítico das coisas, de tu começar a entregar coisas sem mensurar que custo isso gera, qual é o impacto disso, porque muita gente vai nesse tab, e não quer nem saber o que tá gerando, sabe? Quer saber, Só vai. pintou um Se a botãozinho IA me lá. falou, É isso aí. Exato. Exato. Deu Então eu F5, acho tá que bonitinho na tela. Vai embora, meu amigo. pode ser, usando com parcimônia, eu acho que ele vai ser uma ferramenta muito boa, assim, né, pra todo mundo. Mas eu ela acho que é do pode equilíbrio ser. natural, né, cara? É meio que as coisas são assim, né? Acho que tem aquela parte de euforia ali inicial, e aí ninguém sabe muito como é que vai ser, e algumas pessoas aproveitam o hype para, né, se aproveitar dele e tal, mas depois meio que se acomoda ali. Só eu acho doido só, cara, quem tá entrando na carreira agora, porque deve ser muito desafiador, cara. Tá num momento estranho do mercado. Ao mesmo tempo, tá essas coisas de IA, né? As pessoas falando que vão acabar com os devs. E ao mesmo tempo, tu tem que estudar e usar IA sem te atrofiar, sabe? Eu acho que essa leva que está entrando agora, né, ano passado, esse ano, próximo ano, cara, eles vão ter que dar um up de novo em algum momento, assim, porque a maioria vai ficar muito atrofiada, assim, sabe? Porque até para mim, cara, eu comecei já numa época, eu comecei já no boom da web, né? Então eu já peguei ali, eu trabalhei um pouco com Java, depois fui trabalhar PHP, né? Você tá falando ali Node e tal. E, cara, por um tempo eu me desconectei de fundamentos de software mesmo, porque tu tá abstraído em framework e tal. Aí, cara, tu imagina quem tá já construindo de uma forma mais abstraída ainda, né? Eu fico pensando nisso, assim, como manter um equilíbrio, né, aprender fundamentos e desenvolver as coisas e tal, mas é uma coisa que eu acho que também se equilibra natural, né? Exato. Porque o que eu vejo de carreira, assim, até queria saber se vocês concordam comigo, que ao longo dos anos, principalmente depois que eu virei sênior, principalmente o que fez eu entender Ah, o cara é sênior, hein? é o sênior, tá Ah, ligado? é sênior. É o cara, por isso que eu assinei Tech Não, Leads tech Club. lead, pô, tu é tech lead, pô. Por isso que eu assinei Tech Leads Club, é conteúdo pra sênior mais. Aí, Sistema lá. sênior Olha mais, aí, olha aí, olha beleza. aí. Cadê o adesivo? Mostra o adesivo aí. O adesivo e a camiseta aí, ó. Aí, olha lá. Aí. Aí, Aí. rapaz. Mas zoeiras à parte, mano, uma coisa que eu tipo, aprendi, assim, é justamente tu aprender a pesquisar, sabe? Tipo assim, porque hoje eu sinto que, Uhum. pô, mesmo não sendo programador Node como vocês, cara, eu me viro ali, pelo menos eu sei a ideia do que eu preciso pesquisar, o que eu preciso entender para construir algo. E eu sinto que a galera que tá nascendo nessa. E aí eu boto nós nesse mesmo bolo, que a gente usa aí a nosso favor para aprender algo, para estudar ou para aplicar. Só que tu tem uma ideia e tu consegue guiar ela ou entender o que tu tá fazendo, mesmo não sendo uma tecnologia que tu domine. Agora, a É. galera que tá começando agora, não tem como ele saber o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo, porque ele também tá vendo aquilo ali. Então eu acho que esse dilema aí realmente é um problema que eu não sei a solução e graças a Deus eu não tô nele. É tipo. Exatamente. Hoje Que problema mesmo, bom pra não se ter. hoje mesmo na Daily eu tenho, no meu time tem uma galera que tá iniciando, tem dois principalmente. Mas estagiário ou E júnior? estagiários, dois. E aí a gente entrou nessa discussão, e aí ele trouxe essa questão de ficar atrofiado, né? Porque o que eu falei pra eles, caras? Comecem a usar o cursor, por exemplo, que é um que eu uso, eu acho fantástico. Só que como é que eu vou dizer pra ele assim, cara, usa só o cursor, usa o chat, deixa ele gerar código pra ti, sendo que o cara tá começando. Ele não vai Uhum. aprender nada, sabe? Ele não vai pegar nenhum conceito, mas também como é que eu vou dizer pra ele não usar? Sendo que Sim. aquilo ali que vai potencializar ele É. a produzir, sabe? Então é um dilema que eu também não tenho a resposta e eu acho que entra naquela questão de área cinza, né? É Sim. equilibrar. Acho que é É. usar, mas tentar entender o que está sendo gerado, pesquisar, estudar, entender conceitos. Acho que fundamento é uma coisa que nunca vai ficar obsoleta, né? E também acho que um tema mais assim da parte de arquitetura também é algo que eu não vejo num curto prazo a IA relevando. Ela vai gerar o Exato. código que funciona, mas ela cogitar isso daqui tem que ser uma coisa mais um monolito modular, um microserviços, eu tenho que usar orientado a evento, eu tenho que fazer síncrono, sabe?
não tá nesse nível, ele tá no nível operacional, de produzir código, escrever código. Então, acho que Uhum. são Eu bons concordo, caminhos aí, cara. né? É assim, sinceramente, é muito difícil mesmo dar uma opinião nisso. Tipo, pô, se alguém tá começando, pergunta, cara, acho que o que eu falo é boa sorte aí, cara. Ninguém sabe, cara. Você dá o teu melhor. O Valdemar responde assim, cara, eu faço Cara, conteúdo pra ser, mas não é problema meu, tá ligado? exatamente. Cara, é complicado, cara. E assim, como é que se diz? Que sorte a nossa de já ser sênior quando tudo isso aconteceu. É, Porque, cara, o que facilita a vida ter IA? Tipo, cara, tô falando de arquitetura, decisão de arquitetura, sabe? Pesquisas de coisa e tal. Cara, tu tem acesso a toda a informação. Tu sabendo o que tu quer buscar, pô, cara, é incrível, assim. Então, é quase injusto porque, com quem tá começando, porque pra gente que tem mais experiência, é um potencializador absurdo. Só que para quem está começando, não permite que as pessoas cheguem onde a gente chegou. Então, assim, é muito doido, cara. A gente tem que aproveitar, né? Mas, assim, é engraçado de ver esse impacto, né? Não, a graças a Deus eu única não tô na coisa, pele dessa assim, galera, é só isso que eu sei pensar. a única coisa que eu já recomendei, assim, pra eles, sem peso na consciência, não aprender .NET. É a única Não, coisa cara, que eu... olha aí. Não, não. Que Ai, ai. isso, cara, que isso. Ah, Não, cara, cara, eu o digo, não .NET é aprendam, legal. não aprendam, deixa o mercado só pra mim aí que tá tudo certo. Cara, acho que foi excelente o papo. Espero que você também tenha gostado, Valdemar. Fica, acho que, convite pra voltar mais vezes, né, Jordan? Não sei se tu quer Não, trazer. eu já deixo o convite aqui agora. Eu quero gravar, eu vou te convidar aqui ao vivo, então tu É, não vai ter como dizer não, porque senão vai ficar feio pra ti. Vai sim, sim. sabe? Gravar um episódio falando sobre Steph, Principal, que é esse cara Vamos tão gravar. mitológico que aqui no Brasil ainda é tão raro, de alguma maneira. E aí eu sei que tu já passou pelos dois, eu queria muito ouvir. Já ouvi tua opinião sobre isso Deve na Estrada, mas queria tô aqui falando no nosso canal também. Vamos gravar sim. E a gente tem uma cerimônia, Valdemar, para te explicar, que é sempre no fim de todos os episódios, como a nossa ideia é o main branch, o nosso título sempre tem um códigozinho de commit. No encerrar, a gente escreve uma mensagem de commit que traga alguma coisa do episódio, algo assim, né? A da IA, o nosso commit foi que a IA não ia roubar os empregos das pessoas que fossem inscritas e que dessem like no vídeo. Boa, boa. E acho que para estrear esse episódio de convite, nada melhor do que tu escrever a nossa mensagem de commit. O que tu acha? Pô, cara, o que vai ser a mensagem de commit? Vamos ver, a gente falou de bastante coisa aqui, ó. É. .NET é ruim, o que mais? Aí, aí o pessoal vai lá e vai reverter a mensagem de commit, cara. A última episódio a gente tacou o pau no Xamarin. Lembra do Xamarin? De graça, é De verdade. graça, gratuito. Xamarin, cara. Pô, nem tinha. O Como, nosso como último é que episódio, foi? o nosso último episódio foi os hypes que floparam, né? A gente falou de BlackBerry, de várias coisas, e no final a gente ficou os últimos 10 minutos cagando regra do Xamarin, tá ligado? E Xamarin, é do Windows verdade. Phone. Ai, ai. Foi só isso que a gente falou. Cara, o que pode ser, cara? Faz o que teu coração mandar, cara. Assinem Tech Leads Club. Cara, pode ser. Pode ser. Vamos ver. Monolito modular não é arquitetura modular, pode ser. Olha Bom, aí. 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 boa, Se o homem falou, tá forte. Fica falado. provocativo. É, Se o homem show de falou, tá bola. falado. Acho que agradecer de novo, dizer que tu é bem-vindo, é uma honra aí. E fica o convite já de participar do nosso próximo aí pra falar desses papéis aí, que eu também tô curioso pra entender um pouco mais. Mas tu é Fechou? head, cara. Tu é head. Tu Ah, já é a mas é cabeça já. que. Mas Tu é que que vai é o demitir a Steph, gente, né? cara. Exato, não tem staff head. Ah, cara, eu sou um mísero tech lead, então Pois é, olha. eu sou o mais sofrido aqui. Mas brincadeiras à parte, Valdemar, de novo, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter tu aqui com a gente no episódio. Para nós é muito simbólico isso, o primeiro episódio de ter um convidado com a gente ser tu, porque a gente realmente é fã de ti, do teu trabalho. Acho que a tua carreira é de fato um espelho pra gente, as tuas experiências e tudo mais. Então eu espero que tu tenha curtido aí. Obrigado de novo, cara. E a gente é Cara, muito minúsculo obrigado. aqui, mas assim, a nossa total de 3 inscritos aí. Não é 3 não, tá em Agora 46. e 6 fãs, né? E 6 fãs, Olha isso, aí. 6 fãs. 6 fãs, contando meu cachorro.
Cara, por favor, se inscrevam no canal do Valdemar, vão lá que o conteúdo dele é do caralho, desculpa o palavrão. E, por favor, assinem o Teclis Club, que é muito foda. Gosto muito. Aí, é nóis. Tem camiseta, tem camiseta. Aí, ó, camiseta, evento presencial. Só não vai quem é café head. bom no evento? Só não vai quem é head. Pô, bom pra caramba, só não vai quem é head. Mô, tinha um café bom pra caramba, cara. Claro, bom pra pô. caramba. Bom pra caramba. Gravação de podcast ao vivo, só alegria. Era isso? Valeu aí. É isso. Valeu. Valeu, Abraço. valeu.